10 anos. 3.650 dias de guerra, gritos e o clangor do aço. E então, silêncio. De manhã, os vigias nas muralhas de Troia esfregaram os olhos. O horizonte, onde sempre se via a maior frota da terra, estava vazio. Lá embaixo, na praia, o acampamento grego ainda queimava, e uma fumaça densa rastejava pela areia. No meio daquela ruína, havia algo. Uma figura gigante e silenciosa de um cavalo de madeira, que olhava para a cidade com olhos cegos. O rei Príamo ordena que os portões, selados por uma década inteira, sejam abertos. Os troianos saem e tocam um presente estranho, sem saber que essa criatura silenciosa decidiria não só o destino deles, mas também o do maior herói da Grécia, e até mesmo dos deuses do Olimpo. A multidão vibra. É um troféu, um símbolo da vitória. Mas por entre os gritos de alegria, surge uma voz cheia de medo. A profetisa Cassandra. Ela suplica, grita que lá dentro há morte, que esse presente deve ser queimado no local ou lançado das falésias ao mar. Mas suas palavras são apenas um sussurro insano diante da celebração geral. 10 anos de cerco deixaram os troianos surdos às profecias e ávidos pela paz. Eles não veem uma armadilha, veem o fim do sofrimento. O orgulho disputa com a intuição, e o orgulho vence. A cidade não é dividida pela espada inimiga, mas pela disputa aos pés do ídolo de madeira. A tensão aumenta quando a própria Helena de Troia se aproxima do cavalo. Ela o contorna devagar, e sua voz, doce e cortante, pronuncia nomes que atingem em cheio. Penélope, Clitemnestra, os nomes das esposas deixadas em casa. Lá dentro, na escuridão abafada, os guerreiros gregos ficam imóveis. Os dedos apertam os cabos das espadas. Um suspiro errado, um simples pigarro e está tudo acabado. Mas eles permanecem em silêncio. O silêncio é quebrado por outro som. Um dos guerreiros troianos, desacreditado no presente divino, arremessa com força uma lança contra o lado do cavalo. Um golpe surdo sacode a estrutura. De dentro, vem um leve tilintar de metal contra metal. Mas o som é abafado pelo grito eufórico da multidão. 2 vezes. 2 vezes Troia esteve por um fio da salvação. A voz do profeta e o golpe da lança. Em ambas, a cidade escolheu a ilusão conveniente. Quase descobriram a conspiração, mas o próprio desejo pela vitória o cegou. Decidiram que o perigo havia passado, mas a verdadeira ameaça só estava se preparando para atacar. Troia estava a um passo da salvação. Como um homem ensanguentado, surgido do nada, conseguiu convencer toda uma cidade a ignorar os profetas e destruir suas próprias muralhas? A resposta para essa questão não foi a espada nem a ariete, mas o espetáculo de um ator solitário na areia embebida em sangue. Surgindo da névoa costeira, as patrulhas troianas escoltam um homem, com roupas rasgadas, feridas pelo corpo e um horror perfeitamente encenado nos olhos. Seu nome é Sinon. Ele é grego, mas implora por clemência, dizendo ser um desertor e a primeira vítima da guerra. Sua história é uma obra-prima da manipulação psicológica, onde cada palavra é uma flecha envenenada que atinge direto o orgulho troiano. Segundo Sinon, os gregos, desesperados, decidiram se redimir perante os deuses com um sacrifício humano, na esperança de finalmente voltar para casa. E foi o astuto Odisseu, seu inimigo pessoal, quem escolheu justamente a ele. Ele fala sobre medo, fuga e ódio aos antigos companheiros. E o rei Príamo não vê um mentiroso, mas o reflexo de sua própria virtude. Ele está salvando um desamparado. Depois, Sinon dirige seu olhar para o cavalo. Não é um troféu, explica ele. É um presente para a deusa Atena, uma expiação pelos templos profanados. E seu tamanho enorme não é uma ameaça, mas uma estratégia. Os gregos fizeram o cavalo de propósito, para que os troianos não conseguissem arrastá-lo para dentro da cidade. A armadilha se fechou. O argumento da profetisa Cassandra, ele é grande demais para ser seguro, virou do avesso. Agora, o tamanho do cavalo virou a principal prova do seu valor. Sinon desferiu o golpe final e decisivo.
O oráculo previu que, se o presente de Atena entrasse em Troia, a cidade se tornaria invencível e dominaria toda a Grécia. Mas, se fosse rejeitado, a ira da deusa apagaria os troianos da face da terra. Uma escolha entre vitória absoluta e destruição total. 10 anos de defesa, milhares de mortos. Tudo poderia ser justificado por um gesto triunfante. Príamo deu a ordem, e os troianos, com suas próprias mãos, começaram a destruir aquilo que os protegiam por uma década inteira, desmontando parte da sua impenetrável muralha. Ao som empolgado da multidão, uma gigantesca estrutura é puxada sobre trenós para dentro da cidade. As pedras que por 10 anos resistiram às lanças gregas, agora se despedaçam sob o peso da traição helênica. 4 vezes. 4 vezes, no caminho para o centro da cidade, o pesado cavalo fica preso, e de seu ventre de madeira ecoa um som surdo e ameaçador de metal. O ruído das armaduras e das armas. Mas ninguém o escuta, ou prefere ignorar. A euforia abafava os últimos avisos do destino. A cidade adormecia, embalada pelo vinho e por uma vitória ilusória. A luz da lua iluminava a enorme figura de madeira. Das sombras, Sinon se aproxima. Um clique suave indica a abertura de um cadeado. As ruas de Troia estão banhadas em vinho e risos. 10 anos de medo foram lavados por uma única noite de festa desenfreada. A música ecoa em cada praça. As tochas projetam sombras dançantes nas muralhas que já não precisam mais ser defendidas. As pessoas brindam ao fim da guerra, aos deuses que lhes concederam a vitória, ao gigante de madeira que se ergue no centro da cidade como um silencioso símbolo de paz. Bebem até que as pernas não aguentem mais. Um a um, guerreiros, anciãos e mulheres mergulham no sono mais profundo e desprotegido dos últimos 10 anos. E então vem o silêncio. Não aquele pacífico com o qual sonhavam, mas um silêncio cortante, predador, quebrado apenas pelos passos de uma única pessoa, Sinon. Ele se aproxima do ventre de madeira do cavalo, e a escotilha secreta se abre silenciosamente. Da escuridão não descem homens, mas fantasmas da vingança. Ulisses e seus melhores guerreiros pisam solo troiano, e cada movimento é preciso e mortal. Uma faca cravada no coração da cidade adormecida. Silenciosamente cortam as gargantas da guarda sonolenta e destrancam os portões imensos. Daquela abertura irrompe a escuridão. Todo o exército grego, escondido atrás da ilha de Tênedos, retorna não como um inimigo derrotado, mas como uma onda pronta para apagar a cidade da face da terra. Milhares de lâminas caem sobre aqueles que, um instante atrás, sonhavam com a paz. E isso já não é uma batalha, é uma carnificina. Casas são incendiadas junto com seus moradores, e os gritos de terror se perdem no rugido das chamas. 10 anos de cerco não conseguiram o que uma única noite de engano realizou. No meio desse caos, desperta o velho rei Príamo. As mãos tremem enquanto tenta fechar a armadura que não vestia há anos. Ele quer morrer como governante, defendendo seu lar. Mas a tentativa frustrada termina num instante. Os inimigos o agarram, arrastam até o altar de Zeus, exatamente onde ele orava pela vitória, e lá lhe cortam a garganta. A rainha Écuba, a profetisa Cassandra e Andrômaca, viúva de Heitor, não terão uma morte rápida. Enfrentam a humilhante escravidão. Troia caiu. Seus heróis estão mortos, suas mulheres em correntes. Mas a história não termina aí. Só o cenário chega ao fim. No palco manchado de sangue, os protagonistas se preparam para seu ato final. A guerra começou por causa de uma mulher. E enquanto a cidade se afogava em sangue, o destino dessa mulher e do maior guerreiro da Grécia se decidiu num único instante. Entre o rugido das chamas e os gemidos finais, os últimos atos de tragédias pessoais se consumiam. Menelau, cujo mundo virou cinzas há 10 anos, avançava com a espada em punho através da fumaça dos salões do palácio. Em seus olhos não havia fúria, apenas um deserto queimado, sedento por uma única coisa: o sangue de Helena. Ele a encontra. Ela está no meio do caos, serena, como se a tempestade não a atingisse.
Não suplica por misericórdia, não chora. Helena apenas o encara e expõe o peito, oferecendo-o à lâmina levantada. 10 anos, 3.650 dias de ódio. Durante todo esse tempo, ele ensaiou esse golpe. Mas a mão tremeu. A espada caiu dos dedos enfraquecidos. Toda a guerra, todas as mortes recaíram sobre ele na forma de uma ironia monstruosa. Ele silenciosamente segurou sua mão e a conduziu para fora do palácio em chamas. Enquanto Menelau atravessava as chamas, Aquiles irrompeu em outra parte do palácio. A personificação viva da guerra. Uma máquina de matar, um semideus cujo nome fazia exércitos inteiros tremerem. Mas o que ele viu o paralisou. Não era a formação inimiga, mas a filha mais nova de Príamo, Polixena, encurralada num canto cercada por seus próprios soldados. Naquele instante, o guerreiro invulnerável fez algo impensável. Ele não se juntou à violência, ele a interrompeu. Aquiles salvou a jovem, afastando os gregos, colocando-se entre ela e a brutalidade selvagem dos vencedores. Um único gesto. Um momento de humanidade em meio ao massacre, mostrando quem ele poderia ter sido. E esse instante lhe custou a vida. Escondido na sombra, Paris, o responsável por toda a guerra, vê as costas do maior dos gregos. Ele puxa a corda do arco, mas já não controla a flecha. O próprio deus Apolo, vingando seus sacerdotes, direciona o voo. A flecha não atinge a armadura, nem o capacete, mas exatamente o calcanhar, o único ponto vulnerável no corpo do semideus. Aquiles cai de joelhos, não por dor, mas por choque. Invulnerável, invencível, ferido pelas costas, enquanto protegia o inimigo. Em sua consciência que se apaga, surge uma imagem. Sua mãe, a deusa Tétis. As águas negras e geladas do rio Estige. O corpo minúsculo do bebê que ela mergulha na correnteza, concedendo-lhe a imortalidade. E seus dedos, apertando firmemente o único calcanhar que permanece mortal. Ele sempre soube. A mãe lhe deu uma escolha, uma vida longa, porém desconhecida, ou a glória eterna sob os muros de Troia, ao custo de uma morte jovem. Morrendo sobre o chão de pedra, ele compreendia. A profecia se cumprira. Ele fizera a sua escolha. Troia caiu. Os maiores heróis estavam mortos, e a vitória tinha gosto de cinzas. Nas ruínas, restava apenas silêncio e corpos. Mas do alto do Olimpo, Zeus enxergava algo além do fim de uma cidade. Ele via o fim de um mundo inteiro. O mundo que Zeus observava não morria em batalhas de heróis. Ele se apagava em silêncio, após o último grito. Os gregos destruíam Troia com precisão, cumprindo uma antiga maldição. Da cidade orgulhosa não deveria restar pedra sobre pedra. Mas algo se mostrou mais terrível que o palácio em chamas. Um instante breve. Os guerreiros gregos ergueram nos braços Astianacto, o pequeno filho de Heitor, o último herdeiro do trono de Troia, e o lançaram das muralhas. Esse ato golpeava mais forte que qualquer espada. Era o assassinato do futuro. Odisseu, principal artífice daquela vitória, estava no convés de sua embarcação, observando as ruínas fumegantes. Esperava o triunfo, mas sentia apenas o frio. Os vencedores não agiam como pessoas que recuperaram o que era seu. Comportavam-se como novos deuses, exercendo julgamento. E naquele momento, algo se quebrou. Nos derrotados, milagrosamente sobreviventes entre as cinzas, e nos próprios vencedores, embriagados pela crueldade, morreu a fé. Para que rezar para aqueles que permitiram tal carnificina? Para que adorar se você mesmo decide quem vive e quem morre? O ódio que tomou conta da terra subiu até o próprio Olimpo, e os deuses silenciaram. Sua força não estava em raios ou tridentes, estava nos olhos das pessoas que olhavam para o céu. Mas agora, esses olhos só enxergavam a terra, coberta de corpos. A era dos heróis havia acabado. Começava a era dos homens. O navio Odisseia afastava-se lentamente da costa devastada, rumo a Ítaca, para casa. 10 anos ele caminhou até este dia. Sonhou com ele nas trincheiras enlameadas, nas tempestades, nos combates mortais. E finalmente
Ele chegou. Mas não havia alegria, apenas um vazio queimado por dentro, exatamente como aquele que restou no lugar da grande cidade. Ele observava a fumaça se afastar, e em sua mente ecoava uma única pergunta, sem resposta para deuses ou homens. Será que tudo isso valeu ao menos uma lágrima derramada?